Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca Promunicípio. Antes de começar a aula, eu queria relembrar que nós temos alguns materiais específicos para concurso de Educação Física. Nós temos 2 e-books lançados com resumos e mais de 100 questões gabaritadas cada, onde você encontra os principais temas recorrentes em concurso de Educação Física. E também temos o nosso curso online de preparação específica para concurso de Educação Física, onde você encontra 12 videoaulas, 8 de teorias, 4 de resolução de questões, abordando também os principais temas de concurso de Educação Física. Então, além das videoaulas, você também encontra alguns materiais de apoio e questões extras relacionadas aos temas abordados. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais nossos, você pode encontrar aqui no link da descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Eu selecionei 5 questões da banca Promunicípio, dei uma analisada em provas tanto do bacharelado como da licenciatura e escolhi 5 questões que representam os temas mais recorrentes dessa banca, né? Então, dentre eles estão abordagens e tendências pedagógicas, cai bastante questões sobre esportes. Nesse vídeo aqui eu escolhi uma questão sobre atletismo, que foi um dos esportes que mais caíram. E mesmo em provas da licenciatura também caem algumas questões de fisiologia, de cinesiologia e também de treinamento esportivo. Mas vamos dar uma olhada aqui nas questões que eu selecionei. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Primeira questão. A articulação do joelho é formada pelos ossos do fêmur e tíbia. Qual a alternativa totalmente correta em relação aos movimentos envolvidos nessa articulação? Bom, em relação a questões de anatomia e cinesiologia, é muito comum questões da banca Promunicípio trazerem quais são os movimentos articulares de determinada articulação, planos e eixos. Também traz algumas questões relacionadas à função de determinados músculos, né? Então tem algumas questões, quais são os músculos responsáveis pela flexão do cotovelo, quais são os músculos responsáveis pela abdução do ombro. Pensando no deltoide, qual é a sua função principal, enfim. Várias questões relacionadas a conceitos bem específicos da cinesiologia. Nesse caso eu trouxe essa questão que trata sobre a articulação do joelho e quais são os seus movimentos, né? Então, diferente do que muita gente pensa, o joelho não faz só apenas a flexão e a extensão. Então, quando a gente está com o joelho fletido, a partir do momento que a gente flete o joelho, a gente consegue fazer rotações mediais e laterais. Então, a partir do momento que a gente faz essa flexão do joelho, e quanto maior essa flexão, maior o ângulo de movimento de rotação medial e lateral. Então, nesse caso, trabalhando a articulação do joelho, os movimentos possíveis por essa articulação são a flexão e a extensão, que é o que a gente mais vê, mais facilmente, e a rotação medial e rotação lateral, lembrando que apenas quando o joelho está em flexão. Então, a alternativa B é a alternativa correta dessa primeira questão. Segunda questão, são habilidades psicomotoras. Quando a gente fala de habilidades físicas, né, a gente divide elas em habilidades físicas e habilidades psicomotoras. Quando a gente fala de habilidades físicas, a gente trata especificamente de habilidades que dependem do sistema cardiovascular, do sistema músculo-esquelético. Então a gente fala de força, de capacidade cardiovascular, de flexibilidade, enquanto que as habilidades psicomotoras, elas dependem exclusivamente do sistema nervoso. Então, depende da organização e da realização da atividade pelo sistema nervoso. Então, entra aí a coordenação motora, o esquema corporal, a orientação tempo-espaço. Então, quando a gente fala apenas de habilidades psicomotoras, vamos dar uma olhada nas alternativas aqui, né? Alternativa A, velocidade, resistência muscular, flexibilidade, composição corporal. Na verdade, não tem nenhuma habilidade psicomotora aí, né? A velocidade, na verdade, é meio que uma junção das habilidades físicas e das habilidades psicomotoras. Mas resistência muscular e flexibilidade são habilidades físicas. Na alternativa B, força, capacidade aeróbica e flexibilidade também são habilidades físicas. Na alternativa C, composição corporal, equilíbrio, força e flexibilidade, a gente tem a força e a flexibilidade aí como habilidades físicas. Lateralidade, orientação espaço-temporal e esquema corporal, sim, são todas habilidades psicomotoras. Então a alternativa D é a alternativa correta dessa segunda questão.
Terceira questão, justamente a questão que eu falei sobre o atletismo, né? Então, como caiu muitas questões sobre atletismo, trabalhando provas de pista, provas de campo, algumas regras específicas, eu decidi trazer essa questão que trabalha de uma forma geral todos esses temas. Então vamos lá. O atletismo pode ser considerado um esporte base para os demais pelo fato de suas provas exigirem movimentos naturais do ser humano, como o correr, o saltar e o lançar. Considerando as características e regras da modalidade em questão, complete as lacunas corretamente. O atletismo inclui provas de pista, campo, corridas de rua, marcha e cross-country. Dentre as provas estão as corridas de 100, 200 metros, dentre outras. Então são as provas de pista, as provas de corrida são provas de pista. As provas de campo, por sua vez, incluem as provas de lançamento e arremesso. Então nas provas de pista nós temos as corridas rasas e com obstáculos, e nas provas de campo nós temos os arremessos, os lançamentos e os saltos. Paramos sem arremesso. Na pista, as raias são numeradas de dentro para fora sempre, então a raia mais próxima ao centro é a raia número 1 e a mais distante é a número 8. E o sentido da corrida é sempre o sentido anti-horário. Quanto às provas de salto, temos os quais são representados pelo salto sem distância e triplo, assim como os saltos representados pelo salto em altura e salto com vara. Então, dentre os saltos em distância e salto triplo, são saltos horizontais, enquanto que o salto em altura e salto com vara são saltos verticais. Então, temos aí, relembrando as lacunas, dentre as provas de pista, estão as corridas de 100 e 200 metros. As provas de campo, por sua vez, incluem as provas de saltos, lançamento e arremesso. Na pista, as raias são numeradas de dentro para fora e o sentido da corrida é anti-horário. Quanto às provas de salto, temos os saltos horizontais, os quais são representados pelo salto em distância e triplo, assim como os saltos verticais, representados pelo salto em altura e salto com vara. Então, quando a gente vê as alternativas, a gente vê que a alternativa B é a alternativa correta. Eu preferi deixar as alternativas separadas da questão como um todo, porque seria muito fácil a gente resolvê-la por eliminação. Se a gente soubesse que as corridas são provas de pista, a gente já eliminaria todas essas alternativas e só ficaria com a alternativa B. Então a alternativa B é a alternativa correta dessa questão. Quarta questão, uma questão sobre tendências pedagógicas. Vou deixar o cardzinho aqui, se você ainda não assistiu a nossa aula sobre tendências pedagógicas da educação física, pode clicar no card que vai aparecer. É uma questão muito clássica sobre tendências pedagógicas, que ela te leva a induzir o erro, né? Ela te induz ao erro, na verdade. Então vamos dar uma olhada aqui. A ascensão dos governos militares no Brasil, por volta de 64, desencadeia uma fase da história em que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, o fim justificando os meios, estão mais presentes no contexto da educação física na escola. Os procedimentos empregados nas aulas são extremamente diretivos, o papel do professor é bastante centralizador e a prática, uma repetição mecânica dos movimentos esportivos. Com base no texto, assinale a alternativa que corresponde à concepção de educação física resgatada. Então é uma questão clássica sobre tendências pedagógicas, que ele trata da ascensão dos governos militares no Brasil. Então, se você estiver meio desligado e desatento nessa questão, quando você vê a ascensão dos governos militares, você tende a marcar a tendência militarista. Só que, na verdade, a tendência militarista é bem antes disso, né? A segunda tendência pedagógica que ocorreu aqui no Brasil. Então, relembrando, temos primeiro a tendência higienista, depois a militarista, pedagogicista, competitivista ou esportivista e, por último, a tendência popular. Então, quando a gente fala da ascensão dos governos militares por volta de 64, no período da ditadura, justamente a tendência esportivista ou competitivista, e não a militarista, como a questão te induz a marcar, né? Então, temos a alternativa correta dessa quarta questão, alternativa A, tendência esportivista. Quinta e última questão, a questão sobre abordagens da educação física. Então, eu decidi trazer essa questão para exemplificar como que, a partir da nossa aula de abordagens pedagógicas, que se você ainda não assistiu, pode clicar no cardzinho que vai aparecer, a gente consegue resolver muito bem questões de abordagens pedagógicas
a partir de algumas palavras-chave. Então, obviamente, é interessante que a gente saiba todo o contexto dessas abordagens pedagógicas, quais são as suas principais características, mas a partir de palavras-chave a gente já consegue resolver muitas questões sobre a abordagem da educação física. Eu trouxe essa questão para exemplificar aqui, então vamos lá. As chamadas abordagens da educação física escolar surgem na década de 80 como um contraponto ao modelo mecanicista, esportivista e tradicional, predominante na prática pedagógica da disciplina até então. Essas novas maneiras de pensar a educação física tiveram grande influência na ampliação das possibilidades metodológicas da área. Com base na temática em questão, correlacione as colunas 1 e 2 e assinale a opção correta. Então, na coluna 1 temos 6 abordagens, dessas 6, 5 trabalhamos na nossa aula de abordagens pedagógicas da educação física. Só não trabalhamos a psicomotricidade, que vou mostrar quais são as principais palavras-chave aí para a gente pensar na psicomotricidade em provas de concursos. Então vamos lá: psicomotricidade, desenvolvimentista, construtivista, crítico-emancipatória, crítico-superadora e saúde renovada. Então vamos lá. Primeiro item: defende o movimento como principal meio e fim da educação física. Já não precisa nem terminar de ler esse item. Quando a gente fala de movimento como principal meio e fim da educação física, como eu falei lá na aula de abordagens, é a abordagem desenvolvimentista. Então já deixa separada a abordagem desenvolvimentista. Segundo item: considera imprescindível o conhecimento prévio do aluno, resgatando sua cultura de jogos e brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem. O jogo tem papel privilegiado nessa proposta. Quando a gente fala de uma abordagem que trabalha muito o jogo e essa questão do conhecimento prévio do aluno, o jogo e a brincadeira no processo de ensino e aprendizagem, a gente está falando da abordagem construtivista, que outra palavra-chave da abordagem construtivista pode ser também a interação do sujeito com o meio, né? É muito marcante também essas palavras-chave. Mas quando a gente fala de cultura de jogos e brincadeiras no processo de ensino-aprendizagem, além da valorização do conhecimento prévio do aluno, a abordagem construtivista. Terceiro item: defende o ato de aprender através de processos cognitivos, afetivos e motores, buscando a formação integral do aluno. Então, a dica para a abordagem psicomotora é justamente esse trechozinho, que é processos cognitivos, afetivos e motores. Sempre que você vê processos cognitivos, afetivos e motores, pode ter certeza que ele está trabalhando sobre a abordagem da psicomotricidade. Quarto item: valoriza a compreensão crítica do mundo e das relações nele estabelecidas, sem a pretensão de transformar esses elementos por meio escolar. Propõe o confronto do aluno com a realidade através de uma sequência denominada transcendência de limites. Quando a gente fala de transcendência de limites, a gente está falando de crítico-emancipatória. É interessante esse item porque, normalmente, quando a gente fala de abordagem crítico-emancipatória, a gente fala muito sobre esportes, né, e a reflexão do ensino dos esportes na escola. Mas, nesse caso, ele utilizou outra palavra-chave da abordagem crítico-emancipatória, que é a transcendência de limites. Então, quarto item, crítico-emancipatória. Quinto item: apresenta o foco na aptidão física. Não precisa nem terminar de ler o item. A aptidão física está relacionada à abordagem saúde renovada. E o último item: amparada no discurso da justiça social, levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. Valoriza a contextualização e o resgate histórico e entende a educação física como uma disciplina que trata da cultura corporal. Então, nesse caso, a gente tem várias dicas de que é a abordagem crítico-superadora, né? Quando a gente fala de justiça social, questões de poder, contextualização e resgate histórico e cultura corporal, todas essas palavras-chave estão relacionadas à abordagem crítico-superadora. Então vamos só conferir qual ficou a ordem. Movimento como principal meio e fim da educação física: desenvolvimentista. Conhecimento prévio do aluno, jogos e brincadeiras no processo de aprendizagem e ensino-aprendizagem é construtivista. Processos cognitivos, afetivos e motores, psicomotricidade. A transcendência de limites, crítico-emancipatória. Aptidão física, saúde renovada. Justiça social, questões de poder, contextualização e resgate histórico e cultura corporal, a crítico-superadora. Temos então a alternativa D, a alternativa correta dessa questão.
Então finalizamos a nossa breve aula sobre a banca Pro Município. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @concurso-cedefísica. Lá você também encontra alguns avisos de editais, questões comentadas, alguns resumos que a gente posta gratuitamente por lá também. Ou, se você preferir, pode entrar em contato com a gente por e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.